Sejam muito bem-vindos, então, na nossa aula de hoje. Nós vamos estar falando aí nos próximos 30 minutos um pouquinho mais sobre a neurogênese, especificadamente neurogênese embrionária, que é o foco de hoje, né? Então, o nosso objetivo hoje é compreender esses fundamentos da neurogênese embrionária e no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre a neurogênese adulta, tá bom? E só que antes de a gente falar propriamente dita da neurogênese, nós vamos dar uma pincelada sobre o desenvolvimento encefálico no período embrionário. A base da nossa aula está enfatizada nesse artigo aqui, né, que é um review de 2010 que nos mostra então o básico do desenvolvimento encefálico. Mas o que é então a neurogênese, né? Como o nome já diz, neuro de neurônios, gênese de novo. É a formação de novos neurônios, como está aqui nessa imagem, neurônios fresquinhos. Bom, como que acontece então o desenvolvimento encefálico? Nós vamos falar aqui rapidamente sobre 3 fases sequenciais e sobrepostas, que é a gastrulação, a indução dorsal e a indução versal. A indução versal é ótimo, né? A indução ventral. O que seria essa gastrulação, tá? A gastrulação é onde começa a dar forma no indivíduo. Essa gastrulação, ela começa lá no dia 13 embrionário e vai até o dia 20, tá? Esse processo é a formação dos 3 folhetos embrionários, tá? E essa gastrulação é de extrema importância porque toda a transformação que vai ocorrer aqui vai preparar o terreno para todo o desenvolvimento subsequente do embrião, tá ok? E a gente vai ver agora que algumas células vão começar a se movimentar aqui, tá? E entre essas linhagens de célula que vão emergir durante a gastrulação estão as células tronco neurais. Como que funciona então esse processo de gastrulação? Inicialmente, nós temos o disco embrionário bilaminar com 2 camadas, epiblasto e o hipoblasto. E o que acontece aqui? Nós vamos ter a formação do disco embrionário trilaminar. Então, se a gente for ver aqui e que mostrava na foto anterior, nós temos esse risco aqui, é a linha primitiva e o nó. E o que acontece? Através dessa linha primitiva, as células do epiblasto, né, vão começar a emergir para baixo, tá? Vão começar a emergir para a parte inferior desse disco. Então, quando as células do epiblasto começam a emergir para baixo, parte dessas células vão se concentrar aqui no meio, né, nessa parte amarela, e vai formar então o mesoderma. E vai seguindo, né, para baixo aqui, algumas células então do epiblasto vão ocupar aqui as células do epiblasto. Essas células vão ser empurradas. E aí o que vai ser substituído aqui então? As novas células chamadas de endoderma. Só que nem todas as células do epiblasto vão para baixo, vão para a parte inferior. Algumas partes vão ficar aqui em cima, nessa camada verde aqui, e aí vai formar então o ectoderma. Então esse disco embrionário trilaminar é de extrema importância porque cada camada dessas vai ser responsável por alguma estrutura no nosso desenvolvimento. Por exemplo, o endoderma, aqui de roxo, vai ser responsável pelo sistema respiratório, pelo sistema digestório, o mesoderma, formação de ossos e músculos, formação do sistema circulatório e reprodutor. Já aqui, né, o endoderma vai ser responsável pelo nosso sistema nervoso central, que é o nosso escopo aqui da aula de hoje. Então, como que funciona isso aqui, né? Bom, quando nós temos então o ectoderma, esse ectoderma ele vai começar a se espessar. E no momento que ele começa a se espessar, nós vamos ter então aqui de roxo a formação dessa placa neural. E do ladinho aqui, nós temos então a borda dessa placa neural, que é a prega neural. O que acontece? Essa borda ela vai começar a se elevar às laterais. E quando a gente começa a elevar as laterais, a gente começa a ter uma cavidade aqui para baixo, que é a formação aqui do nosso sulco neural. E isso aqui vai acontecer, né, até o fechamento do tubo neural. Então, essa vai ocorrer uma convergência e dobramento dessa prega neural até formar o nosso tubo neural, né? Aqui do lado direito tá mostrando a mesma coisa. Então, nós temos as pregas neurais se aproximando, formando aqui, né, o sulco neural até o fechamento aqui, então, desse tubo neural. E por que isso aqui é importante? Porque o tubo neural, a partir do tubo neural, nós temos a primeira estrutura cerebral. Então,
como que acontece, né, exatamente essa formação? Nós temos que o tubo neural, ele se fecha da parte medial, se a gente for botar aqui, né, no dia 22, da parte medial para as extremidades. Então, ele vem do meio, como se eu fosse puxar dois zíper, um para cima e um para baixo, tendo esse fechamento do tubo neural. Então, aqui no dia 23, nós já podemos ver o fechamento aqui embaixo do neuroporo posterior, mas o neuroporo anterior ainda está aberto, né? E isso, conforme o passar dos dias do desenvolvimento, esse tubo neural, então, né, ele tem que estar completamente fechado. Por quê? Porque se ele não se fechar, nós não vamos ter aqui a formação dessas três vesículas, né, para o nosso desenvolvimento encefálico, que é o prosencéfalo, o mesencéfalo e o homencéfalo. Então, no dia 28 embrionário, nós já temos a presença aqui dessas três vesículas. E se a gente for seguindo no desenvolvimento, lá no dia 49, essas três vesículas aqui agora se transformam em 5 vesículas. Então, o prosencéfalo se divide nas vesículas telencefálicas e vesícula diencefálica. O mesencéfalo, aqui de vermelho, continua sendo o mesencéfalo. Já o rombencéfalo se divide em metencéfalo e mieloencéfalo. Então, nós podemos ver aqui que esse tubo neural antes era 3 vesículas e agora passou para 5 vesículas. E o que aconteceu aqui? Essa dilatação desse tubo neural, né? Então, ele foi se dilatando, por quê? Porque começou a ocorrer ali uma proliferação celular e essas células tinham que migrar. E aí começaram a se dilatar, para formar, então, essas 5 vesículas. E é assim que se dá esse desenvolvimento encefálico. Então, a partir disso, né, lá na 9ª semana de gestação, até o final da gestação, nós vamos ter então a produção, a migração e a diferenciação neuronal. Como que funciona, né? Você lembra que eu falei aqui do tubo neural? Então, o tubo neural, se a gente for pegar um pedacinho desse tubo e ampliar ele aqui, nós vamos ter as células neuroepiteliais, que são as células fundadoras e multipotentes, onde a partir dessas células neuroepiteliais nós vamos ter então as células tronconeurais, que quando essa célula tronconeural, né, se proliferar, ela vai então dar a formação da célula da glia radial. Então aqui nós temos, mostrando nessa figura bem do ladinho esquerdo aqui na pré-neurogênese, uma zona proliferativa simétrica. O que acontece aqui? Essa célula essa célula neuroepitelial, ela vai se dividir em 2 células neuroepiteliais para começar a ter esse processo de proliferação, né? Depois vai ter um meio transitório aqui, na qual essa célula neuroepitelial, ela vai dar a formação, então, né, vai se transitar para uma célula da glia radial, né, uma célula glial radial. Aí sim, o que acontece aqui? A partir disso, então, vai acontecer uma proliferação assimétrica. O que acontece aqui, tá? Essa célula da glia radial, vai se dividir em 2 novas células. Então, ela vai dar uma nova célula filha, né, da célula glial radial e um neurônio. Essa célula filha aqui vai continuar na zona ventricular proliferativa para continuar se dividindo e dando novas células, e o neurônio ele vai migrar para outra região, que nós vamos ver daqui a pouco mais essa parte de migração. Mas o objetivo aqui é o quê? Formar novas células gliais para ela continuar esse processo de proliferação e e dar a formação de um novo neurônio, para esse neurônio então migrar para outras partes do nosso encéfalo. Então, a gente viu ali que esse neurônio ele precisa migrar, ele não vai ficar na zona proliferativa. Então, esse neurônio ele vai migrar para o neocórtex em desenvolvimento. Então, ele vai sair da zona ventricular para a superfície pia mater, tá? Mas aí aqui, mostrar aqui nessa imagem que fica mais fácil. Nós temos dois métodos aqui de migração. Nós temos a migração chamada de translocação somática, na figura A, que funciona como essa translocação somática, tá? Nós temos aqui, então, o neurônio na zona ventricular e ele vai fazer o quê? Ele vai se fixar lá na zona da superfície pia mater, só que ele vai fazer esse prolongamento do corpo dele, se fixar lá na pia mater e vai se
translocar. E aí, essa parte do corpo somático aqui, posteriormente vai se aproximar dessa região. Mas primeiro ele faz o prolongamento e depois essa parte do corpo celular se aproxima. E isso acontece no início do desenvolvimento. Então, essa translocação somática dá para fazer, porque ainda a distância entre uma zona e outra ainda está curta. Porém, conforme vai aumentando, né, e vai ocorrendo o desenvolvimento, a gente vê que a distância vai aumentando. Então, agora, esses neurônios, para se translocar, eles precisam de uma caroninha, que é a carona daqui da célula da glia radial. Então, a célula da glia radial vai servir como um andaime para esse neurônio, né, que vai se fixar, então, aqui na célula da glia radial e vai, né, migrar até a superfície da pia mater. Então, né, esses neurônios, eles estão indo para a superfície pial, que é a superfície externa do encéfalo em desenvolvimento. E aí o que acontece, né? Conforme vai passar, né, os dias desse desenvolvimento, os neurônios vão migrando até formar uma estrutura ordenada aqui de 6 camadas. Né? Então, os neurônios saem aqui da zona ventricular, acompanhando a seta vermelha, ó, e vão formar, então, uma primeira estrutura primitiva chamada aqui de pré-placa. Né? Então, os primeiros neurônios que vão migrando saem da zona ventricular e formam, então, aqui a camada pré-placa. Posteriormente, então, essa camada aqui de pré-placa, ela vai ser subdividida na zona marginal e na subplaca, né? Para formar uma zona intermediária aqui, digamos, chamado de placa cortical emergente. Então, pega comigo, essa pré-placa vai se subdividir em subplaca e zona marginal. E aí, no meio, nós vamos ter a placa cortical emergente. E aí o que acontece, né? Os neurônios continuam migrando, até formar então um encéfalo maduro, que vai possuir então essas 6 camadas corticais aqui bem desenvolvidas. E como nós podemos observar nessa imagem, nós não temos mais nenhuma estrutura embrionária anterior, que é a zona marginal, a subplaca e a zona ventricular. Ainda nós também não temos a zona intermediária, que se nós voltarmos aqui, ó, né? Nós tínhamos a zona ventricular, a zona subventricular e uma zona aqui intermediária. Então, agora, essa zona intermediária, né, se tornou uma zona WM, que é a substância branca madura. E por que isso é necessário, né? Nós já vamos ver daqui um pouquinho mais por que essa mudança aqui no encéfalo maduro é necessário, tá? Bom, então eles migraram e agora eles têm que se diferenciar. O que é esse processo de diferenciação, né? Eles já chegaram na sua região, no córtex cerebral, e eles precisam então integrar as redes neurais e para isso eles precisam desenvolver prolongamentos neuronais, né? Que são os dendritos e o seu axônio, né, para fazer depois as determinadas funções que cada neurônio vai ter. Mas esse prolongamento neuronal, como por exemplo o axônio, só vai se prolongar e só vai crescer através de um processo altamente regulado por substâncias químicas. Então, se o axônio, né, tiver na zona 6, né, será que ele vai crescer ou não vai crescer? Né, se o neurônio estiver na zona 6. Isso vai depender das substâncias químicas que estão ali, né? Então, se as substâncias químicas atraírem esse neurônio, vai ter o crescimento desse axônio. Se as substâncias químicas repelirem, não vai ter esse crescimento desse axônio. Então, isso vai acontecer, tá? No local na qual esse neurônio vai viver, né? Então, o axônio só vai se prolongar, só vai crescer se ele estiver no local adequado para ele crescer, governado então por essas substâncias químicas, beleza? Então, beleza, a gente viu a proliferação a partir da divisão simétrica e assimétrica, nós tivemos a migração e agora nós tivemos a diferenciação. Só que a gente também tem algum evento regressivo nesse desenvolvimento, que seria a morte celular. E essa morte celular, ela é benéfica, né? Por que ela é benéfica? Porque ela pode servir como um mecanismo para corrigir algum erro de produção ou migração neuronal. Como, por exemplo, lá, você lembra que eu falei que a zona marginal e a subplaca eram zonas
de função transitória, porque lá no encéfalo maduro nós já não tínhamos mais essa zona marginal e a subplaca. Então, o que aconteceu ali? Uma morte celular para que não tivesse mais essa zona e tivesse as 6 zonas principais do encéfalo maduro. Então, nesse caso, a morte celular ela é benéfica. Além disso, né, os neurônios só são capazes de sobreviver mais e têm maior probabilidade de sobreviver quando eles tiverem boas conexões efetivas com algumas substâncias neurotróficas. Então, o neurônio que tiver mais conexão efetiva com essa substância neurotrófica, né, esse fator neurotrófico, vai ter maior probabilidade de sobreviver. Então, os que tiverem menos conexão também vão sofrer, então, essa morte celular. Só para enfatizar aqui, essa morte celular ela pode ser necrótica, né? Que é essa necrose vai ocorrer após uma agressão ou lesão em uma determinada população de células. E a apoptose é uma sequência altamente regulada por eventos fisiológicos. Então, a célula já tem um programa intrínseco de fazer essa apoptose, né? Então, nesse córtex desenvolvido, né, as taxas de apoptose em todas as camadas elas são bem altas, podendo chegar então até 70% em algumas regiões ali do córtex. Bom, mas aí ali a gente estava falando, né, do desenvolvimento encefálico no período pré-natal. Agora nós temos o pós-natal, que esse processo de proliferação e migração também acontece, e acontece também o processo de mielinização. Então, só que a neurogênese pós-natal ela ocorre de forma limitada. E nós podemos ver aqui que ela ocorre na zona subventricular. Aqui, onde eu estou apontando, nós temos uma zona subventricular de roedores e à direita uma zona subventricular de humanos. Vale salientar aqui que os neurônios só migram para o bulbo olfatório em roedores. Isso não acontece em humanos. Os humanos continuam ali apenas na zona subventricular. Além da zona subventricular, nós temos uma outra região dessa neurogênese que é no gírio denteado. Então, os neurônios eles surgem na camada subgranular do gírio denteado, aqui, SCG, né? Aqui está a camada subgranular e depois que eles surgem aqui na camada subgranular, eles migram então para a camada granular. Então, acontece então, né, também essa proliferação na zona subventricular. E aí, eles vão proliferar da mesma maneira na zona subventricular, vão migrar para a substância branca e para o córtex sobrejacente. Então, nós voltamos aqui nessa imagem, né? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, os neurônios, né, indo para a zona cortical, aqui, né? Então, eles se proliferam aqui na zona ventricular e eles vão imigrando aqui, passando pela zona intermediária, né? E indo aqui para 6 camadas do córtex em desenvolvimento, né? Então, eles continuam a proliferar enquanto eles estão migrando. E aí acontece também o processo de mielinização, né? Para que nós tenhamos melhor condução, né, sináptica depois desses neurônios, eles precisam ser mielinizados. Então, né, a gente começa a ter também, né, a proliferação, migração e diferenciação de células dos oligodendrócitos, né? A gente estava falando de neurônios, mas agora nós também temos, né, a formação, a diferenciação de oligodendrócitos. E esse oligodendrócito, né, ele vai se maturar e vai se fixar aqui no axônio. Para quê? Para fazer a bainha de mielina que vai envolver, então, esses axônios, né? Só para enfatizar aqui, a mielinização, ela também acontece ali por volta da 20ª semana de gestação. Então, não é tudo separado, tá? Acontece primeiro ali a parte de proliferação neuronal, e aí depois de um determinado tempo nós vamos ter essa parada de proliferação neuronal e vamos ter então a proliferação de células da glia, que seria no caso aqui os oligodendrócitos e também os astrócitos, tá? Só que nesse período também acontecem eventos regressivos, que são importantes. Então, também vai ocorrer uma morte celular, só que agora em população glial. Antes era nos neurônios, agora são nas células da glia, como por exemplo os oligodendrócitos. Então, os oligodendrócitos, né, também podem sofrer aí uma morte por apoptose. Além dessa morte da população glial, nós temos
uma poda sináptica. Então, a gente pode ver aqui que após o nascimento, ó, aqui próximo dos 800 dias, né, depois de 2 anos aqui, aproximadamente 2 anos, nós temos muita sinapse acontecendo. Mas a gente precisa fazer esse refinamento sináptico. E esse refinamento sináptico vai decaindo lentamente até os níveis normais de um adulto, tá? E vale salientar aqui que essa formação, essa exuberância sináptica aqui, ao período de 2 anos, é muito importante porque a gente realmente precisa, se for pensar aqui, por exemplo, aqui de vermelho, nós temos o córtex visual, muita sinapse sendo formada. Por quê? Porque o córtex visual é importante, nós precisamos o quê? Enxergar. Assim como o córtex, por exemplo, aqui auditivo, porque nós precisamos escutar, né? Então, isso vai sendo refinado ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, para chegar diminuindo lentamente até os níveis normais de um adulto. Bom, o que nós falamos aqui até agora, né? Nós falamos sobre a formação do tubo neural, a proliferação, a migração, a mielinização, né, desses neurônios e também a morte por apoptose. Para finalizar o que nós estávamos falando aqui. E agora, né, falando um pouquinho aqui da neurogênese adulta. E a gente já sabe que ela acontece. Só que em 1913, né, na época de 1913, os cientistas acreditavam que as vias neurais eram fixas, terminadas e imutáveis, ou seja, que não tinha como o cérebro adulto fazer novos neurônios. E isso foi desmistificado em 1962, quando o Joseph Altman fez uma pergunta: novos neurônios são formados no cérebro de mamíferos adultos? Isso foi um tópico bastante debatido na neurociência nessas décadas, né? Até então que o José Altman, nos seus estudos ali em 62, 1963 e 1965, demonstrou que sim, né, que o cérebro, por exemplo, de ratos e gatos, né, conseguiam fazer essa proliferação celular, assim como, né, ele mostrou que tinha neurogênese pós-natal no hipocampo de ratos. Só que isso aqui foi em animais. E aí, lá em 1998, então, né, no artigo de Erickson, ele mostrou, então, que sim, que existe a neurogênese adulta em humanos. E eles fizeram um estudo. O que eles pegaram? Eles pegaram pacientes que tinham câncer, né? Então, após a morte desses pacientes, eles analisaram o tecido encefálico desses pacientes, né, que tinham câncer e marcaram os neurônios com BRD1, que é uma substância que marca as células que estão se dividindo. Né? Então, como a gente sabe que uma célula de câncer ela se divide, então eles usaram esse BRDU para marcar novos neurônios. E aí, como podemos ver aqui na nossa direita, as setinhas, realmente pelas imagens, podemos observar que sim, que tinha novos neurônios sendo formados. Então, o resultado é que sim, a neurogênese adulta em humanos estava definitivamente comprovada, especialmente aqui no giro denteado do hipocampo. Bom, essa neurogênese adulta, diferentemente da neurogênese embrionária, então a gente já sabe que não ocorre no encéfalo todo, né? Então ela é restrita essa zona subventricular e a zona subgranular do giro denteado do hipocampo, em condições fisiológicas. Por que eu digo aqui em condições fisiológicas? Porque só vai ocorrer a proliferação, a diferenciação e a sobrevivência desses neurônios se nós tivermos um ambiente químico, um ambiente metabólico altamente regulado para fazer com que ocorra toda essa maturação desse neurônio. Então, nós precisamos aqui, por exemplo, irrigação com vaso sanguíneo, trazendo nutrientes. A gente precisa aqui da ajuda das células gliais, por exemplo, dos astrócitos, né, que vão ajudar aí na demanda energética, na produção de energia. Então, esses neurônios, por exemplo, né, se a gente for ver aqui a linha do tempo da neurogênese, aqui aproximadamente mais do que 4 semanas nós já temos o neurônio maduro. Então, nós temos alguns fatores que influenciam essa neurogênese, né, como, por exemplo, os fatores intracelulares. A idade influencia o sistema imunológico, os hormônios, né, neurotransmissores, fatores neurotróficos, aqui, né, como por exemplo o BDNF. Isso intracelular, mas nós temos os fatores extracelulares. Quais são esses fatores extracelulares? Atividade física, uma boa alimentação, o estresse,
né, também eleva a neurogênese. Mas aqui do estresse é se o estresse for altamente regulado, porque o estresse crônico, ele é deletério para a neurogênese, mas o estresse reguladamente bom é bom, né? Então, por exemplo, qual é um estresse bom aqui? O exercício físico, porque nós vamos regular esse exercício físico, ele é altamente regulado. Então, eu trago aqui um artigo, né, que mostrou que o exercício físico aumenta o tamanho do hipocampo em adultos humanos. Então, se ele está aumentando o tamanho do hipocampo, é porque ali tem novas células neuronais ali sendo proliferadas. E o hipocampo é muito importante porque ele está envolvido na nossa regulação emocional, no nosso aprendizado e na nossa memória. Então, se nós formos ver aqui, tanto o exercício aeróbico quanto o exercício de resistência, né? Por exemplo, aqui na musculação, nós conseguimos aumentar a expressão de genes de um fator neurotrófico que é importante, que é o BDNF, tanto aqui quanto aqui. E esse BDNF está altamente envolvido com a neuroplasticidade, com a neurogênese, né? Então, nós precisamos fazer exercício físico. Só que o que nós temos que nos atentar aqui, por exemplo, até mesmo se for um profissional de educação física, é que cada exercício ele vai aumentar a expressão, né, de proteínas de BDNF por vias diferentes e por magnitudes diferentes. Então, quando for montar um treino aqui, precisa levar em consideração volume, intensidade, tipo de exercício, frequência semanal do exercício, a pessoa, né? Então, entender como que tá esse diagnóstico clínico da pessoa para o exercício ser um estresse altamente regulado bom e também não ser um estresse ruim nesse caso. Então, para terminar a aula de hoje, eu trouxe aqui 2 perguntas para fixar esse conteúdo, né? Descrever o momento de iniciação da neurogênese embrionária, qual é a sua localização no sistema nervoso em desenvolvimento e a célula responsável por dar início a esse processo. E a segunda pergunta, né, é para descrever então as principais diferenças entre a neurogênese embrionária e a neurogênese adulta e suas respectivas funções. Muito obrigado!